E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Ainz falou, certo. Bem, pretendo enviar aventureiros, para os confins do mundo, para coletar informações desse tipo. Seria muito problemático, se outros da minha espécie estivessem por perto, ainda mais, se tiverem ódio pelos vivos. Você entende? Os olhos de Ainz se arregalaram, e ele assentiu. Ainz falou, é como você diz. Agora entendo, completamente, a verdadeira natureza dos aventureiros. Ainz falou, de fato. Considere-me um undead, que é uma exceção às regras. Eu entendo o valor da humanidade, então, não vou me envolver em abate sem sentido. No entanto, outros overlords podem não pensar da mesma maneira, entende? Ainz falou, esse é realmente o caso. Ainz falou, isso continua a ser visto. Não sei se sou a exceção, ou se minha espécie é uma exceção, em si mesma. No entanto, não devemos assumir o pior cenário, e nos preparar adequadamente. Ainz falou, é como Vossa Majestade diz. Vou gravar isso em meu coração. Ainz assentiu. Se houvesse vestígios de alguém assim ter aparecido, e ter sido derrotado, se for o caso, será que tem algum envolvimento com quem fez lavagem cerebral em Saltear? Não se pode descartar um overlord sendo dominado, da mesma forma que Saltear tenha sido. Ainz falou, então, eu vou garantir uma consulta para a reunião. Ainz falou, obrigado. Ainz desceu da carruagem. Depois que Ainz o assistiu sair, ele tirou a máscara, e colocou. Ele podia andar por Irrantel sem usá-la, mas esta era a capital imperial, e ele cruzara as fronteiras, ilegalmente, para estar aqui. Então, no mínimo, era melhor esconder sua verdadeira face. Seu manto também era algo mais modesto, embora isso significasse que seu equipamento pessoal ficaria uma classe abaixo do normal, mas não poderia evitar. Afinal, Ainz só tinha um conjunto de vestes da classe divina. Mesmo ele ainda mantendo as coisas deixadas para trás por seus amigos, no final, a armadura que seus amigos deixaram para trás, era mais personalizada que suas armas. Portanto, não que não pudesse equipá-los, mas que ele não poderia exercer todo o poder. Então, ele não poderia fazer uso das grandes quantidades de dados que foram usados para beneficiar habilidades individuais de cada um. Sendo esse o caso, ainda era melhor para Ainz usar os itens que haviam sido feitos para ele, mesmo que fossem um pouco mais fracos. Depois de trocar seu equipamento, uma batida veio da porta da carruagem, seguida pela voz de Ainz. Parece que, menos de 5 minutos se passaram. Ainz falou, minhas mais profundas desculpas, Vossa Majestade. Ainz falou, o que aconteceu? Ainz falou, lamento dizer que hoje não parece conveniente. A outra parte espera que possamos voltar amanhã. No entanto, acredito que podemos forçar o caminho para transmitir as palavras de Vossa Majestade aos ouvidos deles. O que devemos fazer? Ainz falou, não há necessidade disso. Forçar uma reunião não solicitada durante um período movimentado não favoreceria nada a ele. Pelo contrário, quando se olha para isso, do ponto de vista de um negócio, o próprio fato de terem vindo sem serem convidados, e não terem sido expulsos, mas sim conseguirem um tempo para visitar novamente, já pode ser considerado uma grande conquista. Ainz falou, então, nós voltaremos amanhã. Ainda bem que tem havido muito tempo livre ultimamente. O que há de errado? Ainz percebeu que Ainz estava arregalando os olhos para ele, e então, ele perguntou o porquê. Ainz falou, não é nada. Eu só senti que Vossa Majestade é um ser verdadeiramente generoso. Afinal, existem nobres que desprezam os mercadores. Ainz falou, e você acreditou que eu insistiria em uma reunião? O fato foi que Ainz não respondeu imediatamente com, eu pensei que conseguiria, de uma maneira arrogante demais para ser descrita. Isso seria a coisa certa a fazer, do ponto de vista de um governante. Ainz se perguntou. Embora parecesse um pouco tarde demais para pensar nisso agora, Ainz Algon se tornou um rei. Se isso era o que um governante deveria fazer, então, ele precisava fazer isso, mesmo que parecesse estranho para Suzuki Satoru. Ainz falou, esta é minha primeira vez, regendo humanos. Não devo fazer isso, se for apropriado. Um olhar desconfortável apareceu no rosto de Ainz novamente. Ainz falou, eu não tenho certeza, Vossa Majestade. Eu nunca conheci o rei, então, não posso dizer se é verdade ou não. Embora, pessoalmente, prefira o ponto de vista de Vossa Majestade.
Dito isso, os nobres de alto escalão podem considerar tal comportamento como apropriado. Ainz falou: a sociedade humana é muito complicada. Por alguma razão, Ainzash sorriu calorosamente para os murmúrios de Ainz. Ainzash falou: pode muito bem ser, como Vossa Majestade diz. Existem muitas coisas complicadas de fato. Sua risada encheu a carruagem. Ainz cerrou o punho direito, onde ninguém podia ver. Parece que Ainzash não estava mais tão tenso. Ele estava certo disso. Ainz falou: então, você disse a eles que eu os visitaria amanhã também. Ainzash falou: não, eu não fiz isso. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Vossa Majestade. Ou posso usar o nome de Vossa Majestade. Ainz falou: tudo bem, desde que não sejam humanos fofoqueiros. Já que eles são amigos seus, deixarei a seu critério. Ainzash falou: entendido. Então, eu não revelarei isso, por enquanto. Depois de discutir detalhes como o tempo, e assim por diante, Ainzash desceu da carruagem novamente. Ainz se sentiu um pouco culpado por usá-lo como menino de recados. Embora soubesse que este não era um mundo onde a idade importasse, Suzuki Satoru foi um homem trabalhador, e incomodava-o ordenar uma pessoa mais velha. Agora eu entendo por que as pessoas não gostam de ter subordinados velhos. Ele não teria tido problemas em encomendar alguém de uma empresa completamente diferente. Por exemplo, se Ainzash fosse do Império, ele poderia apontar e ditar sem nenhum problema. A razão pela qual Ainz não pôde fazê-lo foi porque ele chegou a ver Ainzash como um de seus subordinados. Eu preciso recompensá-lo adequadamente. As pessoas de Nazarick não pedem pagamento, mas são uma exceção. Se eu esquecer isso, eles vão pensar que sou um governante terrível. Eu não devo me tornar o chefe de Coração Negro. Ainz jurou isso para a voz do Heru em sua mente. Embora, quando se trata de recompensar Ainzash, quanto devo pagar a ele? O mesmo que um aventureiro de Mithril. Não, deveria haver um subsídio de dever também. Então outros 5% em cima disso. Existe alguém que eu possa perguntar sobre o quanto é apropriado? Ele poderia discutir isso com Demiurgos ou Albedo, mas não ficou claro se os dois tinham alguma ideia de que tipo de pagamento era apropriado. Ele tinha a sensação de que eles responderiam com algo do tipo: ele deveria estar feliz em servir você, Ainz-sama. Como esperado, eu preciso encontrar um humano sábio. Flúder disse que estava muito confiante em seu conhecimento mágico, mas que não sabia quase nada sobre outros assuntos. Nazarick era indiscutivelmente invencível, mas ele se sentia desconfortável com sua falta de conhecimento sobre a sociedade humana. Ainz falou: então, eu vou começar a usá-lo, até que alguém melhor venha. Eu acho que concordar com a proposta de Demiurgos foi a escolha certa. Então, novamente, eu não tinha a intenção de negar quando ele falou. Quando Ainz se afastou, em contemplação uma vez mais, alguém bateu na porta. Ainzash falou: perdoe o atraso, Vossa Majestade. Não é como se eu estivesse contando os segundos. No entanto, Ainz decidiu permitir que Ainzash continuasse com uma atitude magnânima que melhor se adequava a um governante. Ainzash falou: como você desejou, a nomeação foi feita para se reunir às 10 da manhã de amanhã, Vossa Majestade. Ainz falou: então, há apenas a questão de esperar até amanhã. Em seguida, usarei magia de teletransporte para mandar você para Irrantel. Relaxe e aceite a magia. Greater Teleportation. O corpo de Ainzash desapareceu em um instante. A magia, Greater Teleportation, o transportaria com segurança até a entrada de Irrantel. Mesmo se houvesse alguém no destino, a magia iria depositá-lo no local seguro mais próximo, de modo que não havia necessidade de verificar o destino com alguma outra magia. Ainz falou: então, eu devo contatar aquele cara com mensagem. Ainz murmurou para si mesmo. Esta foi uma tarefa desagradável, então, ele fez isso para se recompor. Ele estava enviando a mensagem para Flúder, que havia oferecido tudo para ele. A razão pela qual ele estava arrastando os pés para dar ao homem o que ele havia prometido era porque ele não se sentia confiante de que poderia realmente dar àquele velho o que ele queria. Flúder queria que Ainz lhe ensinasse tudo o que sabia sobre magia. No entanto, o poder de Ainz não veio do estudo da magia. Talvez se fosse em Yggdrasil, ele poderia estar qualificado para falar sobre magia. Infelizmente, o sistema mágico deste mundo funcionava um pouco diferente do de Yggdrasil. Como eles aprenderam as mesmas magias, de maneiras diferentes. Ele havia se feito essa pergunta muitas vezes, mas não conseguiu encontrar uma resposta.
Além disso, havia uma verdadeira montanha de outras perguntas não respondidas. Na pior das hipóteses, ele teve que considerar que ele não poderia usar seus poderes, vindos dos tempos de Yggdrasil. Talvez ele pudesse encontrar a resposta, usando a opção de drenagem de nível, da magia de Super Aba, o Ishupon Astar. Neste mundo, essa magia poderia alterar a própria realidade, e, ao drenar vários níveis, poderia realizar um grande desejo. No entanto, essa seria uma aposta muito arriscada. Não se sabia se ele encontraria a resposta, mesmo que a usasse. Era muito provável que ele estivesse perdendo esforço. Mais importante, ele estava com medo de usar uma magia que se qualificasse como um trunfo. Naturalmente, seria uma questão diferente se ele tivesse uma maneira de obter grande quantidade de experiência, mas, infelizmente, ele não havia descoberto tal coisa até agora. Embora ele não tivesse pulmões, Ainz fez, enquanto suspirava. Ele tinha a atitude de um vendedor que estava preparado para se desculpar por não entregar as mercadorias solicitadas a um cliente, enquanto conjurava a magia. Mensagem. Ainz falou. Fluger para Daine. Sou eu, Ainz o Algon. Uma vez que ele chegou a ele continuou falando as palavras pré-arranjadas. Você nasceu no vilarejo Belmous. Seu primeiro contato com a magia foi através do spellcaster de seu vilarejo. Fluger falou. É você, professor. Por muito tempo eu esperei isso. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.